o acordo do Mercosul e União Europeia, que foi meio que travado aí, e a França é um dos países que trava esse acordo. A França tem orgulho de travar esse acordo. Como é que está essa discussão? Tem diálogo aqui? Tem alguma coisa acontecendo nesse sentido? Comigo, não. Embaixador, como que a França tem visto a sustentabilidade brasileira? Além de levar delegações para o Brasil, missões, que de fato faria diferença nesse sentido de confiar na produção sustentável do Brasil, isso mais especificamente com a França? Mas eu acho que há muita narrativa. Todo mundo sabe que o nosso Código Florestal é rígido, foi assinado há 10 anos, há 10 anos foi aplaudido, não é? E a senhora sabe quem estava no governo há 10 anos e hoje é criticado. Por quê? Acha que o código mudou? O código não mudou. O código está aí garantindo que o Brasil seja o dono da maior reserva florestal do planeta. A reserva florestal continua aí. Eu acho que há muito discurso protecionista por trás dessa história de sustentabilidade. Quais são as informações que o senhor leva para esses países quando o senhor fala que ele garante a condição para produzir, né, da maneira como se espera e que o código prevê como lei? Que informação o senhor leva para confirmar, para provar que ele é aplicado? É claro, é aplicado e todo mundo sabe disso. Todo mundo sabe disso. O Brasil produz 11 milhões e meio de toneladas de carne. É o maior exportador de carne com 2 milhões e meio. Tem francês que quer me fazer crer que para nós preenchermos a cota de 25 mil toneladas do acordo Mercosul-União Europeia, nós vamos desmatar a Amazônia. Quer dizer, não desmatamos produzindo 11 milhões e meio de toneladas, mas vamos desmatar acrescentando 25 mil toneladas. Não tem o menor sentido. É isso que eu digo sempre. Nós temos produzimos 11.500 toneladas, 11 milhões e 500 mil toneladas de carne, maior produtor, maior exportador com 2 milhões e meio. E a floresta está aí de pé. E os dados sobre desmatamento, o crescimento, como é que o senhor explica? É o seguinte, eu explico o seguinte, expliquei em 2019, quando houve um grande incêndio. Eu disse, olha, até parece que o presidente Bolsonaro está com uma caixa de fósforo tacando fogo na floresta. Agora, o pior incêndio deste século aconteceu em 2005, quando o presidente era Luiz Inácio Lula da Silva, dito pela NASA. Agora, eu falei isso em 2019. O pior incêndio foi em 2005 e todos vocês, jornalistas daqui da França, ficaram caladinhos. E sabe por quê? Porque Lula é o chuchu da imprensa, é o queridinho da imprensa. Agora, em relação a esse assunto, a gente teve a COP26 recentemente e a Austrália disse que não ia parar de fabricar carvão porque era muito importante para a economia dela. Recentemente, a Alemanha ampliou a sua área de avanço nas florestas naturais para colher madeira em função dessa crise que está acontecendo na Rússia, né? E outros países estão fazendo o mesmo, né? O carvão está voltando. Carvão voltando. Então, parece que é um discurso que florestas no Brasil e indústrias nesses países desenvolvidos. O senhor, como embaixador da França, a pergunta é direta. Não tem como conversar com o Macron, ter uma reunião com ele, tentar convencê-lo, ou não, ou por conta dessa ideologia não tem conversa? Senhor jornalista, eu não consigo conversar com a ministra das Relações Exteriores. Embaixador. Não. Por quê? Porque não me recebe. Então já é uma coisa confirmada, já não tem como contra-argumentar. Chegar ao presidente. Não, eu queria que minhas cartas fossem publicadas na coluna do leitor. Nem isso eu consigo. Estamos aqui no país que reinventou a democracia no século XVIII. Depois da Grécia, da democracia de Péricles, é a França que nos ensinou a democracia no final do século XVIII. Mas não tem coluna do leitor. Eu escrevo cartas que não são publicadas. Quer dizer, não escrevo mais. O Brasil está condenado a essa condição. É um preconceito? Não, condenado não está. O problema é o seguinte.
Não existe no mundo só a Europa. Você entendeu? Não existe só. A Europa sabe que nós somos competitivos e isso incomoda. Tem alguma maneira de mudar esse discurso protecionista? Qual seria a saída? O problema é que nós somos competitivos e isso incomoda. Se você for ver um gráfico dos maiores exportadores de carne em 1965, entre os 10 maiores, havia 5 ou 6 países europeus, entre os 10 maiores. A Argentina liderava com 450 mil toneladas de carnes exportadas. E havia até a Dinamarca. Era grande exportador, estava entre os 10 primeiros. Você vai, o gráfico é dinâmico e chega em 2021. Em 2021, o Brasil é o maior exportador, com uns 2,5 milhões de toneladas, como eu disse, e não tem nem a bandeirinha da União Europeia entre os 10 maiores. E o Brasil, em 1965, era importador de carne. Olha como o jogo mudou. Olha como nós viramos esse jogo. E tem gente incomodada com isso. Embaixador, uma pergunta para o brasileiro mesmo, para a gente dar um recadinho lá internamente para o Brasil. Muitas vezes o brasileiro, quando a gente fala em exportação, pensa assim, poxa, aqui vai aumentar os preços internamente quando a gente aumenta a exportação. Mas o senhor deu um dado aqui muito interessante, né? Que só a França já gerou 500 mil empregos. No Brasil poderia aumentar ainda mais, se tivesse um fortalecimento em relação a essa parceria de exportação? Eu acho que os empregos criados pela França no Brasil não estão muito ligados à exportação de bens. Empregos ligados a serviços. Por exemplo, o Carrefour emprega 83 mil brasileiros. Casino, dono do Pão de Açúcar, outros tantos, um pouco menos talvez. Você tem a rede Accor dos hotéis, são investimentos em serviços que criam muito emprego. Por isso, talvez, se explique que a França seja o terceiro maior investidor no Brasil, mas o Brasil na França seja o 25º, ou a França seja o 25º país de acolhimento das nossas exportações,